Houve na história da igreja uma mãe muito preciosa cujo nome era Mônica. Ela era do norte da África, criou seu filhinho pequeno na igreja. Quando ele entrou na adolescência, se desviou e viveu uma vida perdida no mundo. Se tornou um grande filósofo e um dos maiores professores de oratória da história da humanidade. O filho dela era Agostinho de Hipona. Depois eles se mudaram para a Itália e ela foi frequentar a igreja cujo pastor era Ambrósio, na cidade de Milão. E ela chorava intensamente, perguntando ao pastor: pastor, será que o meu filho vai para o inferno? Será que o meu filho vai receber a ira de Deus? E ela chorava intensamente. Um dia o reverendo Ambrósio disse a ela: tem dó, mulher, eu nunca vi se perder um filho de tantas lágrimas. É claro, irmãos, que Deus não regenera nenhum filho de uma mãe por causa das lágrimas dela, mas é por causa da obra soberana de Deus. Mas o que Ambrósio estava dizendo é que Deus escuta o clamor do seu povo quando nós nos dobramos em sua presença de joelhos em oração. Mônica teve a sua oração ouvida. Seu filho foi convertido e se tornou um dos maiores pregadores, um dos maiores teólogos, um dos maiores filósofos da história de Cristo Jesus. Se você deseja, tal qual Mônica desejava, uma intervenção de Deus em sua vida, abra as janelas da mente e do coração, porque nós vamos ler um precioso texto da palavra de Deus que está em Lucas 18, de 35 a 43, onde vemos um homem experimentando uma grande restauração pela graça do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Ao olharmos para este texto da palavra de Deus, encontramos nosso Senhor Jesus Cristo indo a Jerusalém para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Mas, enquanto está a caminho, Jesus resolve passar em Jericó para curar esse homem que Marcos chama de Bartimeu, porque ele era filho de Timeu, e também para salvar a Zaqueu, que era o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó. Ao olharmos para a cura e para a salvação que Jesus traz a esse cego, nós vamos aprender neste dia como experimentar restauração. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz: clame. Como experimentar restauração? Clame. Queridos amigos e irmãos, o Senhor Jesus ruma a Jerusalém para nos salvar, para morrer na cruz em nosso lugar. Aquele homem, filho de Timeu, ficava sentado à entrada da cidade de Jericó. Ele conhecia muito bem a movimentação do caminho. Então, quando ele ouviu muitos passos e o burburinho de gente que vinha chegando, perguntou àqueles que estavam à frente da multidão: o que está acontecendo aqui? E os que estavam à frente da multidão disseram: está vindo nesta caravana Jesus, o Nazareno. Pasme comigo, para o povo judeu, Jesus é meramente um profeta humano. Eles o chamam de Jesus, o Nazareno. Quando ouve que o Senhor Jesus está passando ali, aquele cego então começa a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Filho de Davi, tem compaixão de mim! A palavra de Deus nos diz que os que estavam na frente da multidão repreendiam o cego e diziam: cale-se, cego! Você acha que o profeta Jesus vai escutá-lo? Nós não sabemos se eles estão chateados porque aquele homem está dizendo que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus,
ou se eles se veem incomodados somente pelos gritos do cego. Mas a verdade é que eles dizem, cale-se cego, ele não vai te escutar. Mas a palavra de Deus nos diz que ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se nós queremos aprender a clamar com este nosso irmão Bartimeu, nós devemos prestar atenção no clamor deste homem. Em primeiro lugar, no seu clamor, ele reconhece quem Jesus é. Ele diz, Filho de Davi. Ele cita uma profecia que o Senhor Deus dera a Davi no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, 1000 anos antes do Senhor Jesus nascer. Naquela profecia, o Senhor dissera a Davi que mandaria no seu trono um rei cujo reino duraria para sempre. E Deus promete, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Veja bem que a multidão não reconhece Jesus como filho de Davi. Ela pensa que ele é um profeta meramente humano, o Nazareno. Mas aquele homem que era o cego miserável à beira do caminho, reconhece que Jesus é o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da vida dele. E por reconhecer quem Jesus é, quando clama, ele reconhece o seu pecado e a sua limitação, quando diz, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que é pecador, que é limitado, que carece da compaixão, da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor. Reconhece ao dizer que é cego e precisa da intervenção de Deus em sua vida. Por reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o Messias prometido. Por reconhecer seu próprio pecado e por reconhecer sua própria miséria e sua necessidade de cura, aquele homem clama a intervenção do Senhor Jesus em sua vida. Se você quer experimentar a restauração, você precisa clamar a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse na festa dos tabernáculos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, querido amigo e irmão, clame a Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar, para que Ele perdoe você de todos os seus pecados, para que Ele te dê a vida eterna, para que Ele te dê a paz com Deus, para que Ele te visite com restauração. E o Senhor vai intervir em sua vida e você verá a sua vida transformada pela graça de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Contudo, você pode me perguntar, querido pastor, como experimentar restauração? Em segundo lugar, o nosso texto diz, creia. Como experimentar a restauração? Creia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus manda chamar aquele cego, depois de tantos gritos e de tantos clamores. E o Senhor Jesus pergunta a ele quando chega, o que você quer que eu faça para você, meu filho? Ele diz, Senhor, um dia eu já enxerguei, eu gostaria de voltar a ver. E Jesus diz a ele, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Pasme comigo, nós vemos o grande milagre da abertura dos olhos do cego. Mas o maior milagre do texto foi a abertura dos olhos espirituais do cego, porque o Senhor Jesus diz, a tua fé te salvou. Ah, querido amigo e irmão, com isso nós percebemos aquilo que a palavra de Deus diz em Hebreus 11, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você quer experimentar restauração, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você precisa crer que Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Você precisa crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você precisa crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa confiar sua vida a Ele e lançar-se totalmente nos braços do Senhor. Certa vez na Praça da República, no centro de São Paulo, na época em que as pessoas ainda frequentavam a Praça da República, naquele belíssimo coreto que está ali numa tarde de primavera em São Paulo, um homem que era ateu, mestre de outros ateus, subiu no coreto e começou a dizer, dizem que há Deus, mas eu não o vejo. Dizem que Deus criou o mundo para a sua glória, mas eu não o vejo. Dizem que Deus amou o pecador a ponto de mandar seu filho para morrer numa cruz para salvá-lo, mas eu não o vejo. Dizem que Jesus voltará em glória para resgatar o seu povo, mas eu não o vejo.
Outros jovens ateus que ali estavam aplaudiram o homem. Enquanto ele discursava, passeava por ali um cego. E o cego batia sua varinha no chão e depois que o homem terminou, disse, por favor, me levem ao coreto. E levaram o cego ao coreto da Praça da República. E ele então começou a dizer, dizem que essa é a mais bela tarde na cidade de São Paulo, mas eu não a vejo. Dizem que a tarde está bela e ensolarada, mas eu não a vejo. Dizem que as pessoas sentadas nos bancos da Praça da República estão sorrindo, felizes, mas eu não o vejo. Dizem que as crianças saltam de alegria, brincam de bola, estão muito contentes nesta tarde tão preciosa, mas eu não o vejo. Querido amigo e irmão, o fato de que você não enxergue grandes bênçãos espirituais não significa que elas não existam, mas significa que você padece de uma grande cegueira espiritual. Mas a nossa oração é que o Senhor te dê o dom da fé, e que você creia em Jesus e receba o perdão de pecados, a vida eterna, a paz com Deus, seja reconciliado com o Senhor, tenha a alegria da salvação, tenha o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. Saiba que você já tem um lugar garantido nos céus e que o Senhor nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Contudo, você pode me perguntar, pastor, como experimentar a restauração? Em último lugar, o nosso texto nos diz, agradeça. A palavra de Deus diz que naquele exato momento aquele homem foi curado. E imediatamente ele seguiu ao Senhor Jesus glorificando-o. Aquele homem começou a prestar culto naquela procissão de gente que se dirigia a Jericó e depois a Jerusalém. E a palavra nos conta que o povo ficou todo impactado, que todos ouvindo o que aconteceu com o cego, davam louvores a Deus. Nós vemos na vida deste homem uma atitude de gratidão. Gratidão pela salvação eterna que recebeu. Gratidão pela cura. Gratidão pela bênção da intervenção de Deus em sua vida. Se você foi perdoado dos seus pecados, se você recebeu a vida eterna, se você está em paz com Deus, se você é a habitação do Espírito Santo, você precisa ser a pessoa mais agradecida da terra. Portanto, eu quero desafiar você, que foi perdoado dos seus pecados, está enfrentando grandes lutas hoje. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos dos problemas, tire os olhos de você mesmo. Olhe para Jesus porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Então você poderá fazer como Paulo, que disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabia estar humilhado e ser honrado. Tinha experiência de todas as coisas e disse que podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Que Deus te dê um coração grato pela vida eterna, pelo perdão de pecados, pela paz com Deus. Que você olhe para os céus e louve a Deus em todas as circunstâncias, porque o Senhor te ama e mandou Jesus para morrer na cruz por você. Como experimentar a restauração, pastor? Creia, clame e agradeça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você também quer ter acesso a outros materiais produzidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil por meio da APECOM, a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, você pode fazer isso acessando a nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. O endereço está aparecendo aí na tela, é o multi com e no final, .ipb.org.br. Lá você vai encontrar, além do programa Verdade e Vida, inúmeros outros programas com mensagens devocionais, programas infantis, musicais, documentários, muita coisa que eu tenho certeza irá abençoar ricamente a sua vida e vai te ajudar na jornada que nós temos, onde somos conduzidos por Deus no caminho da maturidade. Mas semana que vem nós estaremos de volta, no mesmo horário, no mesmo canal, apresentando as mesmas verdades do Evangelho, que são capazes de fazer novas todas as coisas. Que Deus te abençoe ricamente.